TRBL11, o Fundo de Galpões Logísticos da Telos Rio Bravo. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 15 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Ele que tem uma situação em relação aos Correios, ao que parece, temos um plano. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. O fundo tem um patrimônio líquido hoje na casa de 669 milhões. Tem no seu portfólio 5 imóveis, uma BL total de 188 mil metros quadrados, 10 inquilinos, 31% de vacância. Explodiu por conta da vacância dos Correios, veremos adiante. Um patrimônio líquido hoje de 669 milhões, como comentamos. A última distribuição, 60 centavos, 524 mil de volume médio diário na B3, 484 milhões de valor a mercado. E na data que eu gravo com vocês, o TRBL11 cota a R$ 63,94, fazendo um P sobre VP de 0,73, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 23,57%. A cotação despencou, inclusive agora, em agosto, chegando aos R$ 52,01 e desde então busca uma pequena recuperação, se convalescendo ainda na UTI, mas o fato é que as notícias de um plano futuro em relação à desocupação dos Correios com certeza contribuíram aqui para a recuperação da cota no mercado secundário, agora na casa dos R$ 63. A última distribuição, 60 centavos, 12 de 9 de 2025, foi a data de pagamento, fazendo o yield mensal de 0,96, anual de 11,89. Investindo R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje o cotista perdido dinheiro, R$ 770,90 seria o valor hoje, já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, TRBL11 não consegue superar o CDI, o IPCA e também não supera o IFIX, retornando no período negativo 22,21, enquanto o CDI retornou 24,98, o IPCA 9,3 e o IFIX 9,97%, então ponto de extrema atenção por parte do cotista aí na rentabilidade do TRBL11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês de agosto de 2025, o fundo apurou uma receita total de R$ 3.130.000, 40 centavos por cota, fechando num resultado total de R$ 2.330.000, 30 centavos por cota. Em relação à distribuição, 60 centavos, como vimos, já pagou. Elas foram impactadas agora pelos resultados extraordinários advindos do lucro da venda lá dos ativos do Rio de Janeiro, que ajudaram aí os resultados e a manutenção desta distribuição de 60 centavos até dezembro de 2025. A gestão segue projetando a manutenção deste patamar ao longo do semestre, como comentamos, fazendo um yield aí anual de 11,5%. Em relação ao CLC Contagem, como comentamos nos vídeos passados, no dia 18 o Correios devolveu as chaves do imóvel e agora a gestão comenta aqui que segue nos próximos passos para rever o valor de 328 milhões que está aí pendente de cobrança dos Correios, o que abrange também a multa rescisória equivalente aos aluguéis até o vencimento do contrato e também a inadimplência entre dezembro de 2024 e agosto de 2025. Nesse contexto, a ação de inadimplência já foi protocolada e a ação da multa rescisória se encontra em fase final de petição, tudo isso na via judicial. A gestão comenta aqui também que com isso acabou provocando e tendo como consequência a substituição de lastro do CRI e o cronograma de amortização. Em função da rescisão contratual, foi aprovada uma assembleia de credores para a substituição do lastro do CRI da série 511. O novo lastro passa a ser formado por contratos do fundo com Braskem, Cromos, Sherwin-Williams, Ambev e também a Futura Tintas e cerca de 20% dos recebíveis da venda dos imóveis lá de Duque de Caxias. Então, praticamente, o CRI, em relação ao pagamento do CLC, passa a ter como lastro agora estes contratos, então ele faz uma troca de garantias, sai o contrato dos Correios e entra agora também estes novos contratos firmados já anteriormente com estes inquilinos, além de 20% dos recebíveis da venda lá do Duque de Caxias. A gestão ressalta que não há impacto nas projeções de resultado e a alavancagem do fundo permanece em patamar saudável, abaixo de 20% do patrimônio líquido do fundo. É bem verdade que este patamar não é tão tranquilo assim, tá? Aqui no canal nós gostamos de uma alavancagem não superior a 10% e 20% de alavancagem já é uma situação extremamente periclitante, muito porque, como já vimos desta experiência
de alavancagem não é nada confortável. Tanto é que a rescisão contratual com os Correios provocou aqui a troca de lastro dos contratos dos CRIs, fazendo com que o fundo ele perca aquela possibilidade de antecipação destes recebíveis em relação a esses contratos. Tudo porque o contrato com os Correios foi rescindido e agora ele teve que substituir este contrato de locação que estava como garantia, lastreando o CRI da compra lá do CLC Correios Contagem, para agora estes novos contratos. Então foi uma situação um pouco complicada que acabou eliminando uma possibilidade de alavancagem do fundo. Ele não pode agora fazer uma operação de antecipação desses contratos porque eles já estão lastreando lá o contrato com o CRI do CLC Contagem. Ponto extremamente negativo. E a manutenção desta alavancagem na casa de 20% tem como consequência esta situação. Em uma emergência, o fundo perde aí uma possibilidade de alavancagem. Então, ponto extremamente negativo. Em relação à amortização desta alavancagem, a gestão comenta que a composição do lastro entre os aluguéis e os recebíveis das parcelas remanescentes da venda dos imóveis do Rio de Janeiro deverão reduzir o saldo do CRI dos atuais 131 milhões para cerca de 95 milhões até julho de 2026. Em relação à comercialização deste plano de ação para este imóvel, a gestão segue no plano de ação para comercialização assertiva das áreas vagas. Tanto é que ela contratou aqui uma empresa especializada neste ramo e a estratégia inicial prevê a divisão do galpão em 4 módulos, com áreas mínimas com cerca de 10 mil metros quadrados por ocupante, preservando a eficiência operacional e padrão do imóvel. Segundo a gestão, também são estimados custos extras na casa de 6 milhões para infraestrutura compartilhada, adequação técnica e também as regulares de segurança, considerando a separação máxima de 4 módulos, valor possível de ser arcado hoje com o caixa do fundo. Ela ressalta aqui também que, para a comercialização deste ativo, contratou a CBRE, que já iniciou o processo comercial e contatos com potenciais locatários e focando então na alocação de 4 módulos lá naquele galpão, o que é ponto positivo. Em relação ao cronograma estimado e as perspectivas, a gestão comenta que a projeção de distribuição do fundo na faixa de 60 centavos por cota até o fim do semestre não incorpora receitas de locação do ativo Contagem. Então, a gestão comenta aqui que pode manter 60 centavos de distribuição sem que isso conte com o possível recebimento de um novo aluguel ou até uma demora na locação lá do CLC Contagem, sendo possível a manutenção de 60 centavos por cota. Ainda em relação àquele imóvel, a gestão comenta que o fundo assinou um acordo extrajudicial com a parte vendedora do CLC para o ressarcimento de 6 milhões que foi recebido agora no dia 10 de setembro, referente às intervenções emergenciais realizadas lá do fundo. Então, aquele gasto de 6 milhões, ela consegue o ressarcimento aqui com o vendedor, isso porque ele comprou o imóvel recentemente, se não me engano, entre 2020 e 2022, e em menos de 5 anos o imóvel já apresentou esse problema, então ela consegue o ressarcimento dessas obras de adequação para a divisão do imóvel em 4 módulos, lá com a vendedora, o que é ponto positivo. O acordo não altera em nada a estratégia jurídica perante os Correios. Segundo a gestão, os Correios remunerava também a área de pátio do empreendimento, cerca de 120 mil metros quadrados. Então, ponto negativo que é bem provável que os novos inquilinos não remunerarão estes 120 mil metros quadrados aqui de pátio. Geralmente utilizado aí para a descarga e mercadoria, como restiária também dos caminhoneiros, é bem provável que não haverá mais o ressarcimento desta área, então ponto extremamente negativo. E também, com isso, ela padronizou o critério de não considerar pátios nos demais contratos aqui do fundo, como por exemplo com a Cromos, com a Sherwin-Williams, com os locatários também lá do One Park. Com isso, a ABL do fundo passou de 82 mil metros quadrados para 84 mil e a ABL consolidada do fundo hoje de 181 mil metros quadrados distribuídos nos 5 imóveis que o fundo tem. No resultado atual com o recorrente, a gestão comenta que considera os custos operacionais do fundo e as despesas com vacância, com juros e também DECRI, considerando hoje a locação do imóvel Contagem de aproximadamente
27 centavos por cota. Então o fundo faz somente 27 centavos por cota de recorrente, tudo isso porque ele tem estes custos operacionais. As parcelas extraordinárias da venda do Rio de Janeiro hoje representando 41 centavos por cota no mês, e as projeções para 2025 é que o fundo existe ainda a despesa extraordinária para o pagamento da correção da última parcela de aquisição do GRULOG, prevista para outubro, cujo valor médio é de 5 centavos por cota. Para 2026, a gestão vislumbra aqui o impacto de cerca de 25 centavos por cota com a locação e com as condições comerciais alvo, considerando tudo isso atualmente. Então, é bem provável que o fundo tenha como mente, a partir de agora, buscar o resultado de 86 centavos por cota, tudo isso já considerando um cenário relativamente otimista, que pode ser até de R$ 1,08 por cota. Então vejamos, pessoal, hoje a gestão projeta aqui para 2026 87 centavos de cota na recorrente do fundo, tudo isso considerando a receita contratada, o recebimento lá do Duque de Caxias, a receita financeira e também as despesas em relação ao pagamento do GRULOG, chegando também com um extra de 21 centavos com potencial locação lá do Contagem, finalizando num cenário mais otimista de R$ 1,08 por cota em 2026 e 63 centavos por cota agora no segundo semestre de 2025. Para a DRE do fundo, 3 milhões e 100 foi o resultado imobiliário, 1 milhão 370 de despesas, chegando a 30 centavos por cota de resultado, 60 centavos por cota na distribuição, consumindo então parte da reserva. O fundo que tem hoje um resultado acumulado de R$ 1,88 por cota. Em relação a esta composição, vale lembrar que subiu um pouquinho de 26 centavos para agora 30 centavos por cota, ponto positivo, muito impactado também pelos R$ 2,78 por cota recebido agora em julho de 2025. Lembrando que ele produziu 40 centavos em junho de 2025, R$ 3,08 em julho de 2025 e agora 40 centavos em agosto de 2025. Já em relação ao dividend yield, como comentamos, 11,5% ao ano, 60 centavos na distribuição, e em relação à rentabilidade aqui desde o início da gestão ativa, bem abaixo da linha do CDI e também abaixo da linha do IFIX, ponto de atenção conforme vimos lá no gráfico do Investidor 10. R$ 524 mil ao dia, 492 milhões em imóveis, 669 milhões é o patrimônio líquido hoje do fundo, a cota patrimonial a R$ 86,55, lembrando que são 5 imóveis, a maior exposição é para o estado de Minas Gerais. Tem aqui também o estado de São Paulo e o estado da Bahia, são 5 imóveis, a maior exposição para vacância é o CLC Contagem, tá? Lembrando também, pessoal, que a gestão fez aqui uma readequação da área bruta total locável de todos os imóveis do seu portfólio, reduzindo consideravelmente a área bruta de todo o portfólio. Ponto de extrema atenção também. Tudo isso para que ela adeque hoje a vacância do fundo para apenas 32%, tá? Mas vejam, pessoal, em relação ao relatório de julho de 2025, vejam aqui como eram a ABL do CLC Contagem, do Unpark, do Galpão Guarulhos, também do GRULOG e da Ambev Feira de Santana. Todos estes números foram alterados agora no relatório de agosto de 2025, conforme verificamos aqui, inclusive, com uma redução drástica na ABL total do CLC Contagem, saindo lá de 121 mil metros quadrados para agora 52 mil metros quadrados. Ela fez uma manobra aqui no CLC Contagem, inflando provavelmente os números em relação àquele imóvel para os Correios, tudo isso considerando que os Correios remuneravam a área de pátio, e agora é bem provável que ela não conseguirá mais receber de aproximadamente 70 mil metros quadrados aqui, um valor em relação ao aluguel. Então isso é uma perda considerável aqui para o fundo e também para o cotista. Ele não volte a receber aquele valor que ele recebia dos Correios. Ponto de extrema atenção. Continuando aqui no relatório, 5,39 anos é o vencimento dos contratos, zerado em relação ao vencimento de 2025 e 2026, 74% dos contratos típicos, 59% agora fica para a região do ABC, 64% para a indexação em relação ao IGPM, 38% agora está pulverizado em outros, lembrando que agora a maior exposição por setor é a petroquímica, e a gestão comenta que hoje a vacância do fundo segue na casa de apenas 2,5%, o que eu particularmente rechaço e acredito que
A vacância física do fundo, considerando que o CLC Contagem é o maior imóvel do portfólio, está hoje na casa de 50%, se considerada a área de pátio, tá? Então, ponto de extrema atenção também nesta situação. Em relação à alavancagem aqui do fundo, segue hoje na casa de 131 milhões, 19% de alavancagem do fundo, é a obrigação lá para o CLC Contagem, porque o imóvel foi adquirido em 2022, como comentamos, a uma taxa de IPCA mais 7,12 e o fundo tem até 2034 para pagar esta dívida, crescendo agora bastante em relação à amortização, 43 milhões para amortizar em 2026. Perfeito, pessoal? De TRBL11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.